Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que muitos seguidores estão pedindo, que é a terapia pós-ciclo. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Bem, a primeira coisa que a gente precisa comentar antes de entrar no assunto propriamente dito é que pacientes que vão precisar de terapia pós-ciclo são aqueles pacientes que fazem uso de testosterona para fins estéticos, né? Pacientes que usam mais ou menos 250, 300, 500 miligramas por semana de testosterona, então doses muito altas de testosterona para ser feito em um curto período de tempo. Esses pacientes vão ter um bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, e sendo que o testículo vai parar a produção natural de testosterona, a gente precisa estimular esse testículo para que ocorra novamente a produção de testosterona e o paciente consiga abandonar esse tipo de tratamento com excesso de testosterona. Lembrando que pacientes que fazem terapia de reposição de testosterona, que aqueles pacientes que têm uma deficiência de testosterona, aqueles pacientes que mantêm os níveis de testosterona no nível normal, que é entre 300, 400 a 800 miligramas por semana, esses pacientes eles não vão precisar de fazer uma terapia pós-ciclo, porque esses pacientes eles já têm uma deficiência propriamente dita, então precisam usar a testosterona ao longo da vida deles. Eles não vão abandonar a reposição de testosterona. Então, a primeira coisa que a gente deve comentar é que a terapia pós-ciclo ela deve começar mais ou menos uma semana depois da última aplicação de testosterona ou um derivado sintético da dihidrotestosterona. A gente pode dividir em medicamentos fitoterápicos, medicamentos para aumentar propriamente a testosterona testicular, medicamentos hepatoprotetores, medicamentos para diminuir a ginecomastia e medicamentos antiestrogênicos. Das medicações fitoterápicas, nós temos a maca peruana, o tríbulos terrestres. A maca peruana a gente pode usar aí numa dosagem diária de 400 mg por dia, tríbulos terrestres de mais ou menos 500 mg por dia, é uma dose aceitável aí para a gente começar uma TPC. Podemos associar o sal palmeto, o gengibre, o ginseng, o boro quelado a essa parte fitoterápica aí para tentar melhorar a testosterona. Essas são maneiras fitoterápicas de aumentar a testosterona. Essa testosterona ela vai ser aumentada não por ação direta no testículo para a produção de testosterona, mas assim por outras vias pouco conhecidas ainda, vias que não têm uma comprovação científica adequada. Então, você pode associar esse tipo de tratamento aí numa TPC. As medicações realmente que vão ajudar a aumentar a testosterona é o citrato de clomifeno, que é o Clomid ou Indux. A gente usa numa dose aí de mais ou menos 50 miligramas por dia. A gente pode usar mais ou menos 30 a 45 dias desse tipo de medicamento. E após mais ou menos 30 a 45 dias a gente deve redosar os exames, ver se ocorreu a produção natural de testosterona. Tem aquelas medicações hepatoprotetoras também que a gente pode adicionar ao tratamento. Lembrando que a testosterona propriamente dita, aquelas injetáveis, elas não têm metabolização hepática, então fica mais para uso aí daqueles pacientes que fazem uso de derivados sintéticos da dihidrotestosterona, que pode ser oxandrolona, masteron, primobolan, e essas medicações temos como principais exemplos aí a silimarina na dosagem de 100 mg, a metionina na dosagem de 50 mg, tomado uma vez ao dia aí, durante mais ou menos 15 a 30 dias. As medicações antiestrógenas, ou seja, aquelas medicações que vão bloquear a transformação de testosterona em estradiol, que é hormônio feminino. A gente sabe que pacientes que fazem uso excessivo de esteroides anabolizantes, eles vão ter um aumento do estradiol. Esse estradiol ele também inibe a produção natural de testosterona, então a gente tenta bloquear
Eu particularmente gosto já de começar com dose alta, que seria mais ou menos 1 mg por dia de anastrozol. Pode associar também o salpometo aí, numa dose aí até de 160 mg em casos assim, excepcionais, mas eu acho que, na minha opinião, só o anastrozol é o suficiente aí para fazer um bloqueio dessa conversão, essa aromatização aí da testosterona. Pode ser usada aí o anastrozol por um período aí de até de 60 dias sem problema nenhum. Pacientes que se queixam de dor na mama, aumento da mama, a gente pode usar aí o tamoxifeno, que ele tem um efeito mais na parte da ginecomastia. É interessante aí deixar como uma medicação de reserva aí, caso há sintomas propriamente ditos de ginecomastia. A gente pode usar numa dosagem de 5 a 20 mg por dia. Para oleosidade da pele, a gente pode também associar, principalmente aquela oleosidade, acne, a gente pode associar a espironolactona 50 mg por dia e o zinco quelado 15 mg por dia. Alguns médicos gostam de associar a testosterona em gel, a testosterona bioidêntica aí, devido à queda do libido. Então seria uma testosterona em gel em 10 a 12%, mais ou menos por 45 dias. Alguns médicos vão entrar com esse tipo de protocolo aí para esses pacientes. E outros médicos gostam de entrar com HCG como um resgate aí, caso a produção natural de testosterona não seja adequada após o início da TPC. Eu particularmente já gosto de entrar com HCG, entra aí com mais ou menos 5.000 unidades a cada 15 dias aí. Então eu particularmente entraria com o Clomid, 50 mg, mais ou menos 45 a 60 dias. Já entra com o HCG, que é o Choriomon, 5.000 unidades a cada 15 dias. E o anastrozol, 1 mg por dia aí, por 45 a 60 dias, seria o ideal para fazer uma TPC. As outras medicações vão ser aí complementares ao tratamento. E lembrar que esses pacientes têm que repetir os exames aí, pelo menos 30 dias após o início da TPC. E lembrar que a TPC começa uma semana após a última aplicação do esteroide anabolizante. E esse paciente precisa ser acolhido, principalmente esses pacientes que fazem o uso underground de esteroides anabolizantes. O paciente chega no consultório, precisa de uma ajuda, precisa desse acompanhamento, porque geralmente ele usa os esteroides a nível de academia, não faz um acompanhamento com o médico. Esse paciente chega desesperado querendo abandonar o uso de esteroides e aí não abandona porque o libido cai muito, perde muita massa muscular, ganha muita gordura abdominal. Então a gente tem que estar abraçado com esse paciente, promover o melhor tipo de tratamento para esse tipo de paciente. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui referente a formas naturais de aumentar a testosterona. Até o próximo vídeo.